E aí, pessoal, meu nome é Olavo, vou ser o host aqui do podcast da CE, o CEcast. Estamos começando o nosso segundo episódio e hoje a gente está com a BTC aqui para falar um pouquinho sobre a área de atuação dela e contar um pouquinho mais do mercado de trabalho. Estou aqui com o meu co-host, que é o Patrick. Olá pessoal, eu sou o Patrick Souza, também faço parte do CEcast, da Comissão de Estágios e Empregos, e conto com a participação de vocês para a gente iniciar mais essa entrevista que com certeza vai ser muito boa. E, claramente, o nosso entrevistado, que é o CEO da BTC, que é o Renato Aracaki. Legal, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui estar falando com pessoas de alto potencial que nem vocês e espero contribuir com o projeto dos podcasts de vocês e trazer bastante informação para essa comunidade iteana que existe aí no Brasil. Bacana. Ô, Renato, acho que para a gente começar e até o pessoal entender um pouquinho mais sobre você, eu acho que é legal você contar um pouquinho da sua trajetória, como você chegou até aqui, quais foram os passos que você deu na carreira, uma apresentação pessoal assim mais rápida mesmo. Legal. Bom, eu fiz engenharia também, não fiz ITA, fiz poli, controle e automação. E aí, durante a universidade, a faculdade, eu fui aprendendo bastante sobre engenharia e percebi também que era legal estudar, mas talvez não era tão legal de trabalhar. Mas aí eu tive que comprovar isso fazendo estágio. Fiz um estágio em equipamentos médicos numa empresa chamada Dixtal, fazendo desenvolvimento de interface gráfica, de equipamento de respiração, etc. Gostei bastante, mas não me via trabalhando com isso, aí fui para a área de negócio. Aí fui trainee global da Tenaris Confab, na área de planejamento estratégico, onde eu conheci o meu sócio da BTC, que fez ITA, que é o Rodrigo Areco, que tinha o codinome de Pinda, ele se formou em 2005. E aí lá a gente começou a pensar em montar uma escola de negócios, porque ele já tinha trabalhado em consultoria estratégica, eu estava aprendendo bastante ali também junto com ele na área de planejamento estratégico da Tenaris, e dali que a gente teve a ideia de montar a BTC, que seria a escola de negócios para jovens talentos que a gente tem hoje. Só que, dando continuidade, aí eu saí da Tenaris para conseguir empreender dentro da Universidade de São Paulo, lá na USP. E aí eu fui para a Uzi Minas, num projeto de reestruturação na área comercial, junto com uma consultoria chamada McKinsey. Depois de lá eu fui para a Restock, a gente estava até conversando antes de começar aqui o podcast, que é uma empresa de moda. Tinha uma marca principal, ainda tem até hoje, né, que chama Lilis Blanc, e a Bobô fez a abertura de capital lá em 2007 e 2008. E aí a gente começou todo um processo de aumento de eficiência operacional e compra de novas marcas ou criação de marcas próprias. E foi nesse processo que eu trabalhei na compra da John John, etc. E aí eu fiquei lá como planejamento estratégico, novos negócios por quase 2 anos. E meu último cargo lá foi diretor de recursos humanos. Aí depois eu virei consultor principalmente para startup. Aí fiz projetos aí em várias startups, até para entender um pouco como funciona esse comércio eletrônico. Até que um dos clientes que eu atendia na época, que era um fundo, que a gente tinha montado uma operação que hoje se chama Suki, me convidou para ser diretor de operações. Fiquei lá no ano de 2015. E no final de 2015, começo de 2016, eu fui convidado para ser presidente de uma operação de um fundo chamado Brasif, que era a Lingerie, que era uma empresa de lingerie que estava precisando de algumas decisões estratégicas um pouco diferentes do que tinha sido tomado desde então, desde a sua fundação, para aumentar a lucratividade do negócio, na verdade, para dar lucro. Basicamente foi isso. Aí eu fiquei como presidente lá em 2016. E o fundo me convidou para ser vice-presidente do fundo lá no Rio de Janeiro em 2017. Aí eu fiquei na Brasif até final de 2018, quando eu decidi sair para tocar a BTC, que é a empresa que eu fundei lá em 2009, mas que nunca tinha ficado full-time. Então, fazendo uma breve apresentação, é isso. Nossa, é uma carreira realmente muito variada, muitas áreas de atuação diferentes. E tudo isso começou com a engenharia. Exato. Como é que você consegue enxergar a engenharia, o que você aprendeu na USP lá como engenheiro, como um link para essa jornada de empreendedorismo e de trabalhar em áreas tão variadas do mercado? Legal. Quando eu estava na engenharia, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não era que nem vocês que durante o curso pensam em mercado, em outras coisas. Eu estava focado em engenharia, em passar nas provas, etc. E ir pro centro poliesportivo lá da USP, né? Porque eu gostava muito de jogar futebol. Então, eu fiz a carreira, né? A trajetória universitária tradicional. Foca nas provas e no que você está aprendendo e se diverte nos tempos livres. Eu comecei a pensar em carreira mesmo ali mais para o final.
E na engenharia tinha algumas coisas que eu gostava bastante. Principalmente eu fiz controle de automação. Então eu via, né, bastante essa parte de modelagem, etc. Isso já começou a me chamar um pouco de atenção. Quando eu comecei a fazer estágio na Digital, eu comecei a fazer desenvolvimento para programar, porque eu achava que era uma vergonha um engenheiro eletricista não saber programar. Até o último ano eu não sabia programar. E aí eu comecei, depois que eu estagiei, eu falei assim, eu comecei a estudar um pouco de negócios. E eu via que algumas áreas de negócios, esse pensamento que o engenheiro tem, né, de você conseguir desenhar um processo para você controlar, no meu caso, no controle, e fazer otimizações, era de grande valia. Eu falei, olha, então acho que eu tenho um skill que não foi desenvolvido para a área de negócios, mas que eventualmente poderia ser utilizado para business. E isso daí foi interessante, porque a partir daí, quando eu fui no planejamento estratégico, comecei a trabalhar lá na Tenaris, eu coloquei umas metas na minha carreira. Eu falei assim, ó, até 30 anos, ou eu quero fazer um MBA fora, que vários amigos meus já tinham esse plano e eu comecei a entender o porquê que eles queriam fazer um MBA fora, ou eu queria empreender. Então eu coloquei essa meta. Então até 30 anos eu tenho que estar nesse, ou em um caminho ou em outro. Só que foi bem no meio do trainee que eu tive a ideia de montar a BTC. Então, e aí foi com o Rodrigo Areco. Aí eu lembro até hoje da conversa, né? Porque eu chegava para ele e falei assim, ô Areco, o planejamento estratégico é um negócio interessante, né? Ele cara, é muito importante. Eu falei, todo mundo deveria saber isso. Eu falei, pois é, todo mundo deveria. Aí eu perguntei para ele, falei assim, você teve isso no ITA? Eu falei, lógico que não, cara. Eu fiz engenharia aeronáutica, eu não sei nem fazer avião, né? Aí eu pensei, eu fiz engenharia elétrica, também não sei trocar resistência de chuveiro. Aí eu falei assim, mas eu acho que todo engenheiro, principalmente engenheiro que tem uma habilidade técnica muito forte, se tiver esse conhecimento de planejamento estratégico ou de estratégia, eu acho que ia se dar muito bem no início da carreira. Ele falou assim, eu também acho. Daí que veio a ideia de montar a BTC. Mas a engenharia em si, ela ajudou bastante nesse processo como um todo. Por quê? Porque aí tem que desenhar business plan, tem que ver tudo que tem que envolver a criação de uma empresa. E essa metodologia que a gente aprendeu lá na universidade, ele no ITA e eu na Poli, ajudou bastante nesse início. Então, a engenharia ela ajudou mais no que você desenvolveu como habilidade. Né? Se você me perguntar, tem alguma coisa na engenharia que você utilizou diretamente ali em business, a partir de processos? Né? E eu acho que se você tiver um discernimento para ver um problema e lembrar do que você aprendeu, acho que você até consegue aplicar bastante coisa. Eu fiz um podcast na quarta-feira, eu até falei que eu apliquei cadeias de Markov para resolver um problema de RH. Caramba. Mas não é que alguém chegou para mim e falou assim, ó, aqui tem que usar a cadeia de Markov. Eu falei assim, não, isso daqui parece uma máquina de estado esse problema, né? Eu falei assim, eu lembro que eu aprendi isso na Poli. Então, até algumas coisas bem específicas de engenharia, você aplica na área de business, mas precisa ter discernimento. Como eu gostava de engenharia, eu era bem nerdão, assim, né? Gostava de tirar nota alta e tal. Então, eu ainda lembro muita coisa. E eu dei aula de álgebra linear durante a faculdade. Por quê? Porque eu gostava de álgebra linear. Então, muitas das coisas em engenharia, eu gostava e eu estudava a fundo. E aí, isso facilita na hora que você vai tentar lembrar das coisas que você vai precisar. Então, a engenharia foi fundamental. E assim, uma coisa que acho que a gente pode perceber ao longo da sua trajetória, né, é que você sempre tentou sair ali do que a gente fala, né, que é a zona de conforto, né? Sim. Então, assim, às vezes você tá em um estágio ali, depois você foi para Tenaris, depois começou a empreender e é uma coisa assim que realmente é muito insight que a gente tem na hora, né? Sim. E aí eu até queria entender como que é justamente o que despertou, se teve alguma outra coisa além desse insight que despertou esse seu interesse em empreender, assim, se tem algum propósito, alguma motivação por trás, sabe? Sim. Bom, tirando a meta que eu tinha me colocado lá atrás, uma das coisas que me fez ficar bem quieto e fazer várias movimentações de mercado no início da minha carreira foi o seguinte, e fica até como uma dica eventual para quem está vendo esse podcast. Toda vez que eu sentia que eu não tinha mais um learning curve muito acelerado, ou seja, eu estou lá trabalhando com planejamento estratégico, estou aprendendo. Quando você percebe que você já não está mais tendo aquela aceleração de conhecimento, eu começava a ficar muito inquieto. E aí eu buscava algumas oportunidades de mercado para conseguir dar uma acelerada nisso. Eu sabia que empreender
ia ser uma coisa que ia alavancar bastante essa parte de conhecimento. Por quê? Porque quando você está numa empresa, você tem aquele seu escopo de trabalho bem definido. Agora, quando você empreende, você tem que montar a empresa do zero. Você tem que correr atrás de cliente, você tem que controlar os custos, tem que fazer a empresa dar lucro, etc. Então, eu já tinha na minha cabeça que empreender seria uma experiência muito rica para conseguir me dar todas essas visões que, às vezes, trabalhar no mundo corporativo, você fica muito restrito. Então, uma das primeiras coisas resumindo a minha resposta, né? Uma das primeiras coisas foi a inquietação de não estar mais aprendendo tudo que eu achava que eu poderia aprender. E isso me fez mudar bastante de carreira. E empreender especificamente, fora a minha meta, tinha também um viés de, olha, se eu empreender, eu acho que eu vou me ferrar pra caramba, mas eu acho que eu vou aprender bastante. Tanto é que eu falo isso pros meus alunos que querem empreender. Às vezes o empreendimento ele pode até dar errado. Mas a jornada que você tem tentando empreender e vendo todas as dificuldades, no final vai te tornar um profissional completamente diferente. Isso daí é interessante por quê? Porque quando você quer ser gestor de empresa, ele não é um analista que tem lá a sua atividade específica que você tem que entregar. Você começa a ter a responsabilidade de entender como funciona a empresa. E essa visão 360 de como o seu trabalho impacta as outras áreas e como que isso contribui para o resultado da empresa, quando você empreende, você vê isso na hora. Fala assim, olha, se alguém do atendimento não fizer o trabalho direitinho, vai impactar nas nossas métricas de marketing performance, que vai fazer a gente ter menos aluno, que vai diminuir o resultado da empresa. Quando você empreende, você vê isso na hora. Agora, quando você está lá trabalhando numa grande empresa, você não tem essa visão. Fala assim, olha, me pagam para eu investir em marketing performance. Ah, o ROI está alto, o ROI está baixo, dá para fazer melhor. Fica restrito, fiz meu trabalho, deu 6 horas da tarde, vou embora. Então, o empreendedorismo, ele te dá esse senso de responsabilidade do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você vai começar a assumir. Então, eu acho que esse processo de empreender é ótimo. E eu falo para todo mundo, se tiver uma oportunidade de empreender, empreenda. Mesmo que seja assim, vou empreender só para aprender. Não importa a motivação, empreenda. A jornada ela é muito boa, muito rica, você vai aprender bastante. Sobre essa questão do empreendimento, a gente conversa com várias pessoas que estão trabalhando nessa área. Os fundadores da Start Carreiras, que inclusive já saiu um episódio da gente entrevistando eles, um deles ele largou o ITA. Ele largou o ITA, ele estava no meio da faculdade, deixou isso de mão, simplesmente porque ele começou a Start Carreiras, a startup deu muito certo, e ele largou. Simplesmente é uma decisão que a gente pode questionar. Nossa, é muito arriscado, você vai largar uma instituição como o ITA, vai perder esse diploma. Eu estava perguntando para ele, por que você fez isso? Ele disse, cara, se eu chegasse a uma entrevista de emprego, caso não desse certo o empreendimento da Start Carreiras, o que eu faria era simplesmente não estar contando o que eu vivi no H8, o que eu vivi no ITA. Eu contaria tudo o que eu aprendi na minha jornada como empreendedor. Exato. Como eu aprendi a lidar com pessoas, quais desafios eu tive para trabalhar, fazer muito com poucos recursos, como gerir gente, como lidar com todas essas questões que estão nesse escopo do empreendedorismo. Então, realmente é algo muito válido para o nosso aprendizado, né? Mesmo que for, como o próprio Renato falou, né, só uma tentativa ali que não deu certo, mas você aprendeu com o seu erro e depois, a partir daí, você já tem pelo menos uma ideia de onde começar, de onde o mercado está tendenciando, né? Exato. Bom, e quem passou no ITA uma vez tem capacidade de, se quiser fazer outra faculdade, fazer. Então, tranquilo, né? Então, eu estava seguro também. Legal. E quando você começou a BTC, lá em 2009, né? Correto? Isso. Você ainda não estava full time, mas imagino que deve ter tido já muitas dificuldades aparentes, assim, logo de cara já, né? Porque, querendo ou não, era um mercado já muito diferente, essa questão da educação em 2009, quando a gente compara o que a gente tem hoje em 2024, né? É sem comparação. Aí eu queria entender quais foram essas principais dificuldades que vocês enfrentaram. Sim. Bom, uma das coisas que a gente começou a desenhar quando a gente teve a ideia de montar um curso de negócios no início para engenheiros, que essa foi a motivação inicial, curso de negócios para engenheiro. O que a gente identificou? A gente identificou que no mercado as escolas de negócios tradicionais elas atendiam um público que já estava mais avançado na carreira, até pelo preço. Você vai fazer um curso de MBA na época ou de pós-graduação, era no mínimo 30, 40 mil reais. Aí você começa a pensar, né? Você fala assim, olha, como que uma pessoa recém-formada vai pagar 40 mil reais num curso de negócios, que é o momento que ele efetivamente está precisando desse conhecimento para conseguir dar uma alavancada na carreira logo no início. Então, o que a gente pensou? A gente pensou assim, vamos ter que fazer um curso bom,
mas que ele tem um preço acessível. Então, ele tem que ser pelo menos 10 vezes mais barato do que as opções de mercado. Tanto é que a precificação inicial do curso do General Business Program, que foi o primeiro que a gente tem até hoje, foi R$ 1.500. Aí veio aquele que você falou, né? Os desafios iniciais. Como que a gente sustenta uma operação cobrando R$ 1.500 dos alunos? E aí tem todo um pensamento de negócios para você conseguir desenhar a operação para fazer isso. Então, a gente fez um processo seletivo antecipado para os alunos pagarem com desconto antecipado para a gente já ter caixa suficiente para conseguir fazer as coisas da BTC. Por quê? Sabe quanto que eu aportei de dinheiro na BTC para montar ela? R$ 1.000. Que era o dinheiro que eu tinha na época. Eu tinha recém-formado, né? E o Rodrigo também. O Rodrigo também não tinha dinheiro. Então, ele colocou 1.000, coloquei mais 1.000. E aí tinha mais alguns sócios. No capital social inicial foi R$ 5.000, acho. Né? Então, eu falei assim... E era o dinheiro que a gente tinha. A gente não tinha mais dinheiro do que isso. Aí eu falei assim, então... Aí todo mundo olhava pra gente e falava assim... Mas como que a gente vai montar uma empresa com R$ 5.000, né? Eu falei, olha... Vamos fazer um processo seletivo antes... para começar o curso em agosto. Então, a gente começa o processo seletivo em março e aí os alunos que forem aprovados no processo seletivo, a gente já vai dar um desconto caso eles queiram pagar antecipado. E aí, funcionou. Isso a gente até ensina nos cursos, porque você consegue implementar isso para uma empresa pequena ou uma empresa grande. E aí, quando começou o curso em agosto, a gente já estava com 80% de todos a receita que a gente tinha do semestre já estava no nosso caixa. Aí que a gente começou a pensar em logo, material promocional, fazer um site, porque tudo era meio artesanal, né? Meio orgânico. A gente foi MVP-zaço, assim, né? Então, essa foi a primeira dificuldade. Aí, depois que você monta a operação, e aí você tirou ela do papel, qual que é o segundo desafio? O segundo desafio é você entregar o valor. Então, todo aquele negócio que a gente tinha desenhado, que as aulas seriam, né, como seria a didática, os materiais, etc., aí você tem que fazer um processo de feedback contínuo. Então, toda disciplina tinha uma avaliação. A gente avaliava com os alunos como que eles estavam sentindo o curso, estava bem, estava mal, e a gente tinha um processo de melhoria contínua intenso ali na BTC para a gente ir refinando isso para as próximas turmas. E isso são as dificuldades do negócio propriamente dito, né? E tem a parte de captação de aluno. Aí, captação de aluno, a gente desenhou uma operação bem enxuta para a gente conseguir, com 40 alunos, a gente já viabilizar o negócio. Então, foi aí que a gente viabilizou. Só que aí você começa a pensar em ampliação. Aí, para pensar em ampliação, você tem que ter professor, você tem que ter marketing para trazer aluno, etc. No início, eu vou ser bem sincero com vocês, captar aluno não era tão difícil. Por quê? Porque não tinha opção no mercado. Então, fala assim, curso de negócio para engenheiro. Não tinha. Não tinha. Então, quando a gente abria vaga, 40 vagas, vinha 80, 90 inscritos. Por isso que a gente tinha que fazer processo seletivo. Então, a gente fazia processo seletivo. Então, essa parte de receita, a gente não teve tanto trabalho assim no início. Tá? Mas, obviamente, o mercado vai ficando competitivo. Hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia a gente caça aluno. Né? Então, está passando o aluno lá, a gente tenta convencer ele o máximo possível a fazer o curso. Mas lá atrás já não era tão assim. E aí foram essas as dificuldades iniciais. Agora tem a parte burocrática, que todo empreendedor vai ter que lidar, que é o quê? Aí, contrato social, estrutura societária, aí tem que ver parte de imposto, contador, etc., coisa que a gente nunca tinha visto. E é aí que eu falo que a jornada, às vezes, é importante. Tá? Então, é toda essa parte burocrática de conseguir fazer os processos andarem de forma legal. Então, isso tudo também foi algo que tirou bastante a nossa atenção no início. E também tem a parte dos sócios, né? Que é o que o pessoal falou no último podcast da parte de gestão de pessoas. Gerir funcionário é uma coisa, gerir sócio é outra, bem diferente. Então, como fazer todos os sócios pensarem da mesma forma, todos estarem engajados para fazer o negócio crescer, etc. Então, isso tudo foram grandes desafios. Sem contar que ninguém pediu demissão do negócio principal para tocar. Então, a BTC ela rodou em paralelo à nossa carreira principal por muitos anos. Então, essas dificuldades aí foram todas que a gente enfrentou, mas você vai resolvendo. Engenheiro é assim, né? Tem um problema, tem que resolver. Aí, cada problema que aparecia, a gente resolvia de alguma forma. Nossa, é verdade. Eu imagino o tamanho da dificuldade que vocês tiveram para fazer isso e conciliar, tocar a BTC justamente com os trabalhos que vocês tinham em paralelo, em áreas tão variadas. Sim. E sobre essas áreas variadas, como é que você designaria as principais áreas de atuação, principalmente do engenheiro, da pessoa que está acabando de sair da faculdade e que não vai trabalhar com engenharia? Tipo, quais são essas principais áreas? Sim. E o senhor poderia falar alguma coisa sobre progressão de carreira, talvez até salário, alguma coisa desse tipo? Sim. Olha, o tradicional é que o engenheiro
não sei se no ITA, mas provavelmente sim, ele tem 3 grandes opções, né? Então, ir para um programa de trainee na área de negócios em grandes empresas, beleza, essa é a primeira opção de carreira. Tem mercado financeiro, a galera adora mercado financeiro, e tem consultoria estratégica. Por que consultoria estratégica e mercado financeiro adoram engenheiros? Porque você precisa lidar muito com números e raciocínio lógico. Então, tudo que você aprende na engenharia, né, não é a parte técnica do que você está aprendendo, mas é como você resolve os problemas. E isso daí que, às vezes, quando a gente está lá fazendo cálculo 4, fazendo eletromagnetismo, a gente não está achando que está aprendendo, mas a gente está aprendendo. Ó, pega um problema complexo e como que a gente resolve ele de forma estruturada. Isso ajuda muito a resolver problemas financeiros no mercado financeiro e em consultoria. Por isso que engenheiro adora ir para mercado financeiro e consultoria. Agora, programas de trainee. Geralmente, numa empresa, você tem diversas áreas. Marketing, supply chain, né, finanças. Geralmente, planejamento estratégico, né, porque mesma coisa da consultoria estratégica. Finanças, porque tem a parte financeira. E supply chain, porque supply chain tem muito de otimização. Tanto é que engenheiro de produção aprende muita coisa que é utilizada em supply chain. Então, essas áreas de negócios geralmente são as áreas ideais para um engenheiro pegar tudo que ele aprendeu durante o curso e colocar e implementar. Num escopo diferente, óbvio, né? Não é o escopo que vocês aprenderam na engenharia, mas vai ser num escopo interessante ali para resolver o problema. Pensamento analítico você consegue aproveitar bastante. Sim. Né? E aquele negócio, né? Não tem que ter medo de número. Porque hoje em dia, principalmente com digitalização de tudo, você tem que mensurar. Tudo se mensura. Então, vou fazer uma campanha de marketing. Tá dando retorno? Quanto? Tem que saber modelar, tem que saber medir. Isso daí é uma necessidade que todas as empresas têm, mas que os profissionais originais, né, de marketing não foram treinados para isso. Então, é por isso que tem muito engenheiro indo para a área de marketing que não era uma área tradicional. Então, essas habilidades de não ter medo de número, cruzamento de dados, fazer programação, isso está trazendo um ganho muito grande de aumento de escopo de trabalho para o engenheiro hoje em dia. Aí precisa ser trabalhado. Qual que é o problema que a gente identifica, né? Às vezes o engenheiro tem todas as habilidades técnicas, mas não tem conhecimento de negócio. Então, eu falo assim, como que eu vou conseguir pegar as minhas habilidades e aplicar isso num problema de negócio para gerar valor? Aí a primeira parte é muito forte, a segunda não tem. Então é por isso que a junção desses dois é o ideal. E aí que entra a BTC. E entra a BTC e entra toda a parte de conhecimento de negócio. Uma coisa que eu falo é o seguinte, né? Tem muita gente que entra em todos os processos seletivos e não precisa fazer BTC. Né? A BTC ela acelera o processo. Tá? Então a gente faz toda uma curadoria do que você precisa saber logo no início até 4 anos de formado e você tem isso de forma customizada, desenhada por engenheiros. Então os sócios todos foram, né, engenheiros ali que desenharam ali, então a gente sabe como o engenheiro aprende. Então, o negócio é na pancada. Né? Então, o que geralmente o pessoal ensina num curso de, 300 horas, em 100 horas você tem na BTC, mas é naquela paulada. Tá? Então, é tudo minimamente customizado. Mas aí você consegue ter todas as habilidades. E uma coisa interessante do curso também é que o engenheiro, a partir do momento que ele entende o mercado, ele começa a ver onde a habilidade dele consegue se encaixar melhor. Né? Então, tem muito engenheiro que entra lá para fazer o curso, ele nem sabe o que ele quer na vida. Ele fala assim, não, eu quero fazer consultoria estratégica, porque tem lá, McKinsey, MCG, que vai fazer palestra lá na faculdade, eu gostei, eu quero. Mas ele nem sabe se ele quer mesmo consultoria, porque ele nem sabe. Perfil dele, Exato, né? Ele vai mais porque todo mundo está fazendo processo seletivo. Aí, às vezes, o pessoal entra no curso e fala assim, eu quero consultoria estratégica. Aí ele faz as disciplinas de finanças. Fala, é isso que o pessoal do banco faz? É isso que o pessoal do banco faz. Eu acho que eu quero mercado financeiro. Aí ele vê marketing e fala assim, marketing é isso? Eu tinha uma outra impressão de marketing. Marketing é isso que você vai ter que resolver lá no dia a dia. Não, acho que eu quero trabalhar com marketing. Então eu falo que o conhecimento de negócios até direciona melhor o início da sua carreira. Onde você vai aplicar as habilidades de engenharia no mercado de uma forma geral. Bacana. E aí agora falando um pouquinho dessas 3 grandes áreas que você falou, né, dos 3 caminhos basicamente logo de cara que o pessoal pode estar tomando assim que se formar no ITA ou em outras universidades, né, de ponta. Você falou sobre trainee na área de indústria no geral, consultoria estratégica e mercado financeiro. Aí a gente queria entender um pouquinho mais como que se divide essas áreas, onde que o engenheiro pode estar atuando em cada um desses setores. Legal. Vamos começar com a indústria, que é o que o pessoal geralmente conhece mais, né? As empresas, né, do mercado. As empresas elas têm vários departamentos, então tem lá o financeiro, o supply chain, comercial, etc. Né?
Eu falo que a habilidade do engenheiro, ele se aplica diretamente a algumas áreas mais numéricas e de processos. Então, financeiro, com certeza. Então, trabalhar na área de finanças. E eu recomendo trabalhar na área de planejamento financeiro, que as empresas geralmente chamam de Financial Planning and Analysis, que é onde você vai fazer toda a modelagem dos projetos da empresa, controlar orçamento, fazer análise de viabilidade, etc. Ali, as habilidades do engenheiro são extremamente utilizadas, né? Então, no financeiro, planejamento financeiro, eu acho que é uma área interessante. Na área comercial e marketing, muita gente não gosta da área de vendas. Por quê? Porque eu não sei como são vocês, né? Mas eu, no curso, eu era uma pessoa muito introvertida. Ainda sou, mas eu trabalhei isso para não ser tanto. E para a área comercial é importante, porque se você não vende, você não tem receita. Então, você entender um pouco dos argumentos, desenvolver soft skills, negociação, comunicação, eu acho que é importante para o engenheiro logo no começo da carreira. E para a área de vendas, eu acho que é uma coisa interessante. Então, não precisa ficar lá para sempre, mas eu acho que desenvolve bastante habilidades complementares à parte técnica. E aí, lá dentro do comercial e do marketing, aí tem toda a parte analítica que a gente estava conversando. Então, tem Business Intelligence, tem CRM, tem a área de Pricing. Todas essas áreas precisam de domínio analítico. Todas, sem exceção. E aí, engenheiro, nada de braçada nesses problemas que tem. Tá? E aí, tem a área de Supply Chain, como eu falei para vocês. Engenheiro desenhado lá na faculdade para otimizar processo. Então, Supply Chain, em qualquer área que você vai trabalhar, você vai mandar bem. E em algumas empresas, você pode até ir para a área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, porque são áreas que estão fazendo alguns desenvolvimentos que exigem conhecimento técnico. Dependendo da área que você for, a área de P&D vai forçar você a aprender, a pegar tudo que você aprendeu na faculdade e colocar isso no ambiente de negócios, né? Mas a área que eu mais gosto dentro de uma companhia, fora todas essas que eu falei, é a área de planejamento estratégico. Por quê? Porque ali é onde você vai conseguir ter uma visão 360 do que está acontecendo na empresa, vai lidar com todos os projetos de todas as áreas e aí vai ter que fazer análise estratégica, análise financeira, para conseguir ver se faz sentido ou não e como que você vai implementar aquele projeto estratégico da companhia. Alguns departamentos de planejamento estratégico, eles cuidam até da implementação dos projetos. Então, tem lá uma área de gestão de projetos, tem gente que gosta e aprende isso na faculdade e gosta. Né? Métodos ágeis ou o PMBOK tradicional. E aí você faz todo aquele processo de gerenciamento de projeto. Também engenheiro, nada de braçada nessas áreas. Então, para a indústria, para mim, são essas as áreas fundamentais. Consultoria estratégica não tem muito o que fazer. Né? Então, problema de cliente, aí cada consultoria tem clientes diferentes, em áreas diferentes, com necessidades diferentes. E aí é pegar o problema, né, fazer a modelagem dele, breakdown, ver onde que são os pontos mais importantes para se atacar, onde vai ter o melhor resultado e começar a implementar o projeto. Consultoria estratégica, engenheiro, nada de braçada também. Precisa de muita base analítica, muita, né? Sim. E mercado financeiro, aí tem várias áreas, né? Aí tem banco de atacado, banco de varejo, tem asset, tem private equity, etc. Como eu falei, a habilidade numérica ajuda bastante. Se você for para um banco e trabalhar numa mesa de operações, é número para todo lado. Então, você vê lá aquele monte de gráfico, aquelas 8 telas lá, você vai vendo, sobe a ação. Você não pode ter medo daquilo. É o lobo de Wall Street, né? Exato, você não pode ter medo daquilo. Então, você vai lá, não, beleza. Aí você vai lá, faz as macro para ver se automatiza as coisas, faz as análises, entende um pouco de estatística e aí vai tomando as decisões. Isso para a parte de mesa de operações, que pode ser derivativo, pode ser ações, etc. Né? Aí tem toda a parte de geração de negócios, a parte de sales e também a área de negócio que o pessoal mais gosta, que é o IB, né, o Investment Bank, que faz IPO, faz emissão de dívida, etc. O pessoal gosta pra caramba dessa área porque a remuneração é lá na casa do chapéu quando o ano é bom. Né? As bonificações chamam muito a atenção. Os bônus são sensacionais. Então, o pessoal gosta de ir muito para essas áreas também. Banco de varejo, tem as áreas tradicionais também, análise de crédito, captação de cliente, captação de recursos, etc. Então, qualquer área, engenheiro nada de braçada. Asset também, é como se fosse fazer análise de investimento, criação de fundo, alocação de recursos. E private equity. Private equity é uma classe ali do mercado financeiro que eu gosto bastante, porque você tem que captar dinheiro com investidores para escolher empresas que, se você comprar e arrumar algum problema operacional estratégico, a empresa vai valorizar e você vai vender mais caro. Private Equity geralmente é uma carreira que, se você pega o ciclo de investimento completo,
ele traz tudo que um engenheiro, né, de alto potencial que nem vocês vê como ideal de carreira, que é pegar a nata das atividades mais legais que tem dentro de uma empresa e do mercado financeiro. Captação de recursos, falar com um monte de investidor, para criar uma tese de investimento, para você analisar as empresas que você vai comprar, então já entra bastante M&A, análise de investimento, aí você compra uma empresa e aí você tem que fazer a mágica acontecer. Aí tem que executar tudo que você falou que ia executar para melhorar a empresa, aí é tudo aqueles negócios de consultoria estratégica, né, para você conseguir fazer a empresa performar melhor, para depois você vender ou fazer um IPO na ponta. Então, se você pega o ciclo completo de um Private Equity, são todas as atividades mais legais que tem em várias árias. Então, a galera gosta pra caramba de Private Equity. E quando dá certo, a remuneração é boa também. Boa, né? É excelente, né? Excelente. Aí muitas vezes você mencionou essa questão do nadar de braçada. Sim. Como é que funciona essa questão da progressão de carreira em cada uma dessas 3 áreas principais do mercado? Sim. Consultor estratégica, ele tem um career path muito bem definido. Então, se você performar bem, você sabe exatamente onde você vai estar daqui a 10 anos. Então ele fala, você começa como BA, aí você depois de um ano vai ter uma promoção, aí você vai indo, aí depois de 11 anos você chega a virar sócio júnior. Beleza. Você sabe. Tá? Então, consultoria estratégica não tem muito o que dizer. Cada consultoria tem lá o seu career path, se você mandar bem, você vai seguir lá. Mercado financeiro, ele vai te dando progressão muito baseado nas suas entregas. Então, você vai entregando o resultado para o banco e aí você vai tendo mais oportunidade. Então, o mercado financeiro ele é muito focado para dinheiro. Então, você fala assim, eu entreguei tanto de resultado, então você vai receber uma promoção que eventualmente vai te dar, né, um bônus maior se o resultado do banco for bom. Então, o mercado financeiro ele é muito focado em entregas. Aí tem ano que o mercado financeiro não está muito bom, aí a progressão de carreira ele é muito mais lenta, mas tem anos que, eventualmente, o banco tem um resultado muito bom em a sua área também, aí você, além de ser promovido, você ganha muito dinheiro. Então, mercado financeiro, eles têm também muita preocupação com progressão de carreira, mas muito atrelado ao seu bônus. Então, o pessoal está mais preocupado com o dinheiro do que com a própria área. Exato, né? Mas os dois andam muito em conjunto, né? Agora, quando você pega a indústria, e se você entra como trainee, geralmente os trainees são de 18 meses a 2 anos, geralmente, né? O trainee ele tem uma estrutura bem clássica. Então, você começa lá, se você mandar bem, ou você, no final do programa, vira um analista sênior, ou você vira um coordenador, que é o primeiro cargo de liderança que tem dentro de uma companhia. Sim. Então, dentro do programa de trainee, você sabe, nos seus primeiros 2 anos, o que você tem que fazer e onde você consegue chegar. A partir dali, aí você está no meio da guerra com todos os outros colaboradores da empresa. E aí, todo ano é avaliação de performance, e se você mandar bem, você tem que ver se não teve outras pessoas que também não mandaram bem para você conseguir entrar lá na curva de avaliação, lá no Tier 1, lá, para saber se você pode ser promovido ou não. Então, na indústria, é mais difícil você saber uma projeção de como vai ser sua progressão. Por quê? Você não sabe. Às vezes você foi lá, mandou super bem. Só que você deu azar que na safra que você estava mandando bem, já tinha mais um monte de gente mandando bem também. Aí não dá para promover todo mundo. Então tem muita gente, às vezes, que é muito boa, entrega bastante resultado, mas que não tem uma aceleração de carreira na indústria. Por quê? Porque depende de muitos fatores que não estão sob o seu controle. Então, indústria, ele é onde você tem menos certeza da sua progressão. Mercado financeiro, provavelmente depois do primeiro bônus, você vai ficar mais focado no bônus do que na progressão de carreira, mas os dois andam em conjunto. E consultoria, você entra lá, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer e você sabe onde você consegue chegar. Então, para você ter mais certeza de onde você vai estar, a consultoria estratégica disparada é o melhor. Disparada é o melhor. Aí, indústria é aquele negócio. Aí vai depender de vários fatores. Perfeito. E aí a gente falou dessas 3 áreas. Eu acho que é legal a gente debulhar um pouquinho mais sobre quais os principais players atualmente, tanto pensando no mercado global quanto no mercado nacional, dessas 3 grandes áreas. Sim. Bom, consultoria, as 3 tradicionais, né, McKinsey, BM, BCG, mas tem diversos outros que são consultorias excelentes e dependendo da carreira, né, de objetivos de carreira, se o foco não for nem
o currículo em si, mas for mais conhecimento, tem até algumas outras opções que são até mais valiosas para o início de carreira, que é, por exemplo, a McKinsey, a Bain, a BCG são consultorias gigantescas. Então, você sabe exatamente, né, o trabalho que você vai fazer e você tem o seu escopo lá. Quando você vai para uma consultoria menor, é que nem uma empresa pequena. Você tem que fazer absolutamente tudo. Então, assim, tem que fazer o slide, tem que fazer a análise, não tem nenhuma área de suporte para te ajudar a pegar dados, só tem que correr atrás, etc. Esse processo, apesar de ser mais tortuoso, às vezes ele é mais rico. Então, aqui, eu posso falar para vocês, consultorias que tem aqui no Brasil que são brasileiras, né? Então, tem a Peers, que é uma consultoria que a gente tem bastante contato e vem crescendo bastante no mercado brasileiro, bastante projeto. Tem a Falcone, tem a Galeazzi. São consultorias que são nacionais, que fazem projetos também, como as consultorias estratégicas, mas às vezes com um escopo um pouco diferente, mas que você, às vezes, vai ter mais contato com problemas mais interessantes e com escopo de atuação um pouco maior. Né? E aí tem Strategy End, que é lá da PwC, que era a antiga Booz Allen Hamilton, tem a Oliver Wyman, tem um monte de consultoria. Tem a Visagio também, que vem crescendo bastante. Então, para consultoria estratégica, eu acho que essas daí são as consultorias, esses nomes são os principais que vocês podem pensar em fazer processo seletivo logo no início da carreira. Né? Banco, tem os nacionais, os bancões, né? Então Itaú, Bradesco, Santander, beleza. Aí tem os bancos digitais, Nubank, Neon, C6, etc. E os bancos de investimentos, né, que são os bancos de atacado, onde a remuneração média geralmente é um pouco acima da média dos bancos de varejo. Aí tem um monte, né? Então, os nacionais, Itaú BBA, Bradesco BBI, né, que são os bancos aqui, BTG Pactual. Esses são os bancos de investimentos nacionais que o pessoal gosta de entrar. Aí tem os americanos, então tem Morgan Stanley, tem JP Morgan, tem o Bank of America Merrill Lynch, tem o suíço, né, eu acredito que está meio mal das pernas, né, que quebrou, né, mas tem o UBS, Credit Suisse, entre outros. Esses são os bancos que geralmente o pessoal gosta de fazer processo seletivo, que tem bastante vaga aberta, né? E para a indústria, aí tem um monte. Aí, cara, aí tem que ir nas feiras de recrutamento. No ITA tem, né? Tem. Então, aí tem que ir lá nas feiras de recrutamento, aí você vai ver, putz. E é bom ir nessas feiras de recrutamento, porque você vai conhecendo alguns setores de indústria que você nunca ouviu falar. Por exemplo, quando eu estava lá na Poli tem o workshop integrativo. Desde a minha época, lá, uma feira gigantesca, né? Eu conheci a Tenaris por lá. Eu entrava assim na feira e estava assim, Tenaris. Eu nunca ouvi falar nessa Tenaris, né? Aí fala assim, faz tubo de prospecção de petróleo. Caramba, nem sabia que tinha empresa disso, né? Tinha essa dor no mercado. Exato, né? Você é engenheiro, você nem sabe das coisas de mercado. Então, dali que eu conheci a Tenaris. E aí, quando eu me formei e tinha uma vaga, eu falei assim, ó, na Tenaris, eu conheço. Eu já fui lá. E aí eu andava nas feiras e entrava assim nos stands. Eu era aquele aluno chato assim, de feira. Ficava perguntando o que sua empresa faz, né? Me explica como que é e tal. Era muito curioso. Pô, tem empresa de tudo. Tem empresa que faz plástico bolha, tem empresa que faz argamassa. Cara, aí você começa a ver o mercado. Aí você começa a entender. Então, programa de trainee tem de dar de pau em todos os setores possíveis e imagináveis e empresas também. Aí tem que escolher bem o desenho do programa e ver como que é o plano para você. Uma recomendação que eu dou é o seguinte, programas que já têm mais histórico de mercado, eles são melhores porque os primeiros anos de um programa de trainee é difícil. O próprio recurso humano, os gestores da empresa, às vezes nem sabem gerir o programa de uma forma efetiva. Então, as primeiras turmas sofrem. Quando você pega um programa de trainee que já está há vários anos no mercado, provavelmente ele já está 100% otimizado. Geralmente, esses programas são melhores, porque aí você já pegou todas as dores dos trainees passados e já corrigiu isso para o programa que você está. Então, esse é um cuidado. Fala assim, quer ser cobaia? Saiba que pode ter algum problema. Então, primeiro ano que vai ter trainee nessa empresa, vou me candidatar. Saiba que não vai ser tudo direitinho. Agora, se você vai numa empresa que já tem um programa de trainee há 10 anos, aí vai ser um reloginho. Então, eu acho que esse é o ponto principal para avaliar se um programa de trainee é melhor do que o outro, fora, obviamente, empresa, escopo de trabalho, entre outros. Acho que uma grande lição que a gente pode ter é que essas áreas de atuação são muito variadas. Cada pessoa vai se adaptar melhor em uma situação. Uma você tem uma progressão de carreira mais rápida, na outra é mais estável, numa você tem uma remuneração maior. Na sua opinião, qual seria o perfil adequado para cada um desses ramos do mercado?
Bom, na verdade, o que eu acho que não é nem o perfil para ramo, eu acho que é mais o que você quer para sua carreira e você vai começar a ver em cada momento da sua carreira o que é mais adequado. Por quê? Porque às vezes eu falo que os boletos de cada um, cada um sabe a necessidade, né? Então, por exemplo, você vai lá assim, ó, eu quero aprender. Mas eu tenho um sonho de acumular dinheiro rapidamente para conseguir pagar alguma necessidade que eu tenho, beleza, para depois eu fazer o que eu quero fazer da minha vida. Quando você pensa muito em remuneração, o mercado financeiro geralmente ele tem uma remuneração bem acima da média dos outros setores, né? E em áreas específicas, obviamente, né? Banco de atacado, com certeza. Então, tem muita gente, às vezes, que fala o seguinte, eu tenho uma habilidade legal, eu gostaria muito de trabalhar em marketing, mas, eu não venho de família bastarda, preciso de dinheiro, etc. Eu acho que eu vou para o mercado financeiro para eu conseguir ganhar uma grana, para depois lá na frente eu decidir se eu vou empreender ou se eu vou fazer o que eu gosto de fazer na minha vida. Então, às vezes o pessoal escolhe dessa forma. E eu não julgo. Eu acho que cada um sabe a necessidade que tem. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, para vocês que têm uma facilidade de aprender, o meu foco, minha dica para vocês é que o foco seria a agregação de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês aprendem rápido, depois de uns 10 anos de carreira, o que vai fazer muita diferença de 10 anos para frente é tudo que você aprendeu, ou de forma teórica ou por experiência. É isso que vai trazer a solidez da sua carreira para você fazer, né, os próximos passos até a sua aposentadoria. Então, focar em conhecimento, eu acho que seria um dos critérios fundamentais para você escolher para onde você vai. E então, a partir disso, você vê. Se eu for para esse programa de trainee, ele é bem estruturado, ele vai me dar a oportunidade de eu me expor a vários problemas, que vai me trazer um conhecimento bem abrangente, que vai me ajudar daqui 5, 10 anos. Se a resposta for sim, o programa de trainee é sensacional. Eu vou para essa consultoria estratégica. Eu vou conseguir, né, me expor, mesma coisa, né? Eu vou conseguir me expor a todas as situações e os problemas que eu quero, né, ter a base de conhecimento para daqui 5, 10 anos eu fazer isso da minha vida. Vai para a consultoria estratégica. Banco, mesma coisa. Então, eu acho que o critério que vocês têm que avaliar é base de conhecimento. Então, base de conhecimento. Aqui eu vou ter mais exposição? Então eu vou aqui. Que nem, quando eu fui para Tenaris, eu tinha uma ideia, né? Eu falei assim, eu quero planejamento estratégico. Por quê? Eu não entendia muito o que planejamento estratégico fazia naquela época, mas eu já sabia que ela tocava várias coisas dentro de uma empresa. Tá? Projetos de todas as áreas, etc. Eu falei assim, eu acho que se eu for para planejamento estratégico, eu vou conseguir ver um pouquinho de tudo. E é isso que eu quero. E foi exatamente o que aconteceu. Então, vi muito de finanças, vi muito de comercial, vi muito de RH também. Lá no planejamento estratégico da Tenaris, eu falei, aprendi pra caramba. Aí quando eu fui para a Uzi Minas, aí foi um projeto mais específico lá na área comercial. Aí eu gostei menos. Aí fiz o projeto, entreguei tudo que tinha que entregar lá no que eu fui contratado, beleza. Quando eu fui para Restock, que foi lá da John John, o escopo de trabalho foi até o Pinda que me convidou lá, foi meu primeiro chefe lá, né? Então o Pinda chegou para mim e falou assim, olha, aqui a gente vai fazer projeto em todas as áreas. Então, vai ter projeto em RH, supply chain, operação de lojas, e-commerce, financeiro, RH, vai ter tudo. Eu falei, legal, acho que é isso que eu quero fazer. Então, eu ligava menos para setor, menos para empresa, mais para como que eu ia me expor, qual que era o conhecimento que eu ia adquirir. E eu não me arrependo, porque mesmo que nem se você perguntar para mim qual é o seu sonho, sua empresa dos sonhos para trabalhar, você acha que eu queria trabalhar com calcinha e sutiã? Né? Eu estaria mentindo para você, né? Foi presidente da Lingerie, mas era seu sonho? Não. Trabalhar na Restock também? Cara, eu fui engenheiro, né? Eu sou engenheiro. Não sei como são vocês na moda, já vi que você gosta bastante de John John, mas cara, eu era o cara Hering, né? Me dá qualquer camiseta aí, me dá qualquer calça aí, a mais barata era o que eu usava, né? Então eu não ligava muito para moda. Então, mas fui trabalhar com moda por quê? Porque ali eu via que eu ia aprender muito mais. Então, eu acho que essa é a dica que eu dou para todo mundo. Tem muita gente que fala assim, não, eu quero trabalhar na Unilever, eu quero trabalhar na Procter & Gamble, eu quero trabalhar na McKinsey, eu quero trabalhar não sei o quê. Hoje em dia eu ligo zero para a empresa. Zero. Eu falo assim, o que eu tenho que fazer? Quais são os desafios? O que eu vou aprender? Se isso tudo tá desenhado e eu gostei, cara, independente da empresa que for, eu vou. Tá? Eu acho que, é muito isso. Eu acho que você tem uma empresa que você realmente quer focar e falar, não, olha, eu
eu curto bastante a cultura da empresa, eu acho que faz sentido eu trabalhar nessa área, até tudo bem, mas se isso está te limitando a crescer, a ter conhecimento a mais, acho que não tem muito sentido, né? Acho que você tem que repensar um pouquinho. Exato. Talvez em outro passo, em uma outra empresa do mesmo setor, enfim. Sim. Só para falar para vocês, né? Quando eu trabalhei na Uzi Minas, a Uzi Minas é uma empresa grande, né? Quando eu trabalhava na Tenaris, apesar de ser uma multinacional, lá no planejamento estratégico a gente tinha uma flexibilidade maior. Tanto é que quem varava a noite para entregar projeto era o Pindo e eu. Então a gente ficava lá os 3 turnos lá fazendo projeto, etc. A gente até brincava, né? A gente chegava assim, tipo, 11 horas da noite, eu mandava uma mensagem para ele assim, eu falei assim, você ainda tá trabalhando, né? Ele falou assim, tô. E só tá você aí, né? E aí onde você tá também, só tá você, só tá eu. Aqui, né? Porque a gente Então, lá tinha uma flexibilidade para você conseguir trabalhar, tal, nos horários além do tradicional, né? Quando eu fui para a Uzi Minas já era uma empresa mais estruturada e não dava muita abertura, não. Então, assim, você tinha o horário de entrada e o horário de saída. E se você ficasse um pouquinho além do horário de saída, a galera desligava a luz e tinha que ir embora. Aí você pergunta assim, tem muita gente que fala assim, pô, legal. É uma empresa que respeita o horário do colaborador, né? Então, é uma empresa legal para você trabalhar, né? Ninguém vai te forçar a trabalhar além do horário tradicional, sábado, domingo, etc. Para muita gente isso é bom. Para mim, no começo da carreira, eu falei, isso é péssimo. Por quê? Porque eu queria ficar lá mais tempo para eu conseguir analisar mais coisa, para eu deixar meu trabalho melhor, para eu estudar algumas coisas de outros setores que a Uzi Minas atendia que eu não estava tendo contato, para eu já ter conhecimento. Aí eu queria aprender mais, mas não dava. Por quê? Porque a empresa fala, não, cara, vai para casa, vai descansar. Mas às vezes não é isso que eu quero. Eu sei que para meio, para final de carreira, às vezes o work-life balance é fundamental. Mas a gente que está no início da carreira, vocês que são jovens e têm bastante energia, não é o momento de focar nisso. Na minha visão, obviamente, né? Tem gente que pensa diferente. Mas eu falei, cara, aproveita que você tem energia para você descer a lenha no começo. Aprende o máximo possível. Entra mais cedo, sai mais tarde. Eu falo que a empresa é a melhor escola de negócios que existe. Por quê? Porque lá você pode aprender o financeiro. É só você ir para o financeiro e perguntar o que eles estão fazendo. Uhum. Quero saber comercial. Cara, vai para a área comercial. Pega uma base de dados lá para dar uma analisada. A empresa é a melhor escola de negócios que você tem. E as pessoas às vezes entram na empresa e só pensam no momento que bate o sinal para eles irem embora. Falei, caramba, aproveita isso. Muita gente não aproveita. Interessante isso, né? Sim. Interessante isso. Enfim, eu acho que isso é um ponto importante, né? E na BTC, como funciona esse intercâmbio entre as várias áreas da empresa? É facilitado uma pessoa que é de um setor se informar com o de outro, ficar até mais tarde, aprender mais sobre as diversas áreas da empresa? Sim. Uma das facilidades de você, um dos benefícios, na verdade, né, de você trabalhar numa empresa que é menor, que é o caso da BTC, é que você tem um escopo de trabalho muito amplo. Ou seja, tem lá o pessoal do financeiro e o pessoal do marketing, todo mundo conhece todo mundo tem acesso direto. E na BTC a gente tem uma cultura que é o seguinte, a gente tem um problema, a gente precisa resolver. Então, se você consegue resolver um problema de finanças e você trabalha em marketing, vai lá falar com o pessoal de finanças para ajudar. E vice-versa. Então, todo mundo se ajuda muito. Então, o intercâmbio de conhecimento do time interno, ele é fundamental. É só querer. Então, você entra lá, chama uma pessoa, faz uma reunião, resolve o problema, beleza. Isso daí é uma coisa que para a empresa maior fica mais restrito. Na BTC, a gente tem uma cultura que é a seguinte. Eu até estava falando isso para o time hoje de manhã. Eu não tenho expectativa que ninguém que está na BTC vai ficar por 10 anos lá. Não tem. Eu acho que nenhuma empresa deveria ter essa expectativa. Por quê? Porque vocês são muito voláteis. E eu já entendi que vocês são assim. Eu falo assim, eu prefiro que vocês entreguem o máximo de resultado possível enquanto vocês estiverem dentro da empresa. Se for 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos... Mas eu tenho que dar todas as condições para você conseguir entregar o máximo de valor. Se para isso a gente pode fazer uma troca, que é eu te dou mais escopo de trabalho e você me dá mais entrega, e aí você fica 1 ano para mim, aqui na BTC, para a gente está ótimo. Então, ficou 1 ano, entregou o resultado? Está ótimo. Inclusive, a gente tem uma política lá na BTC que é a seguinte, se alguém quiser sair da BTC por algum motivo, é só falar comigo.
Por quê? Porque como que é numa empresa? Numa empresa é assim, putz, eu não tô gostando muito do trabalho, vou fazer entrevista, né? Aí começa a dar aqueles gatos, né? Aí vai, não consigo porque eu tô almoçando também. Mas na verdade tá fazendo entrevista, tá fazendo um monte de coisa, né? Aí eu falo pro pessoal, falo assim, galera, não precisa esconder absolutamente nada de mim. Eu parto do pressuposto que vocês não vão ficar no longo prazo aqui. Então, ó, fala comigo. Se eu conseguir corrigir algum problema que você está vendo aqui na BTC, eu corrijo. Se eu achar que é uma coisa que é da operação, é do negócio da BTC e não vai mudar, o que eu faço? A BTC, que nem vocês viram minha trajetória profissional, eu conheço muita gente. Então, a BTC hoje ela tem 8 sócios. E 8 sócios que trabalham em empresas e setores completamente diferentes. Fora isso, a gente tem 42 instrutores que estão cadastrados lá para dar aula para gente, que também trabalham em várias empresas, em vários setores. É só a gente falar, ó, a pessoa X está querendo sair da BTC e está buscando uma vaga assim. Galera, alguém pode indicar, né, para conhecido, etc. A gente vai assim, ó, pum, rápido. Tá? Então, a BTC ela tem essa cultura. Tá? Então, enquanto você tiver, você vai ter que entregar o máximo de valor possível. A gente vai te dar o escopo de trabalho mais abrangente e vai te expor ao máximo de atividades, conhecimento, pagar curso, etc. E se você entregar resultado e quiser sair, fica à vontade. Fala com a gente ajuda a fazer esse processo, até para a gente não ter a perda ali do conhecimento. Então, a gente estrutura todo esse processo. Isso é do jeito da BTC. Fazer isso numa empresa grande tem seus desafios? Tem também. Mas, por exemplo, quando eu era diretor de recursos humanos na Restock, eu tive até uma conversa lá com o time de recursos humanos, né? Então, eu entrei como diretor e a gente estava tendo um problema que a gente estava com um turnover muito alto ali nas lojas. Tá? Cada mês a gente perdia 5% dos nossos vendedores. 5%. Então, imagina, né? Você vai acumulando esse negócio no ano. Absurdo. Aí eu falei, temos que diminuir esse turnover, tem que diminuir, porque senão, né, gasta dinheiro com treinamento e tal, não sei o que, né? Aí eu falei assim, não, calma, vamos lá, pessoal. Vamos ver primeiro quem está saindo, se são pessoas de alta performance e baixa performance, primeira coisa. Segundo, vamos entender por que está saindo. Beleza, entendemos tudo o que está saindo. Quando a gente foi ver, a maior parte das pessoas que saíam porque não viam o trabalho de vendedor como uma carreira. Era um bico. Falei assim, tô sem emprego, vou lá, vou ser vendedor um tempo até arranjar alguma coisa melhor. Beleza. Falei, tem alguma coisa que a gente consiga fazer para melhorar isso? A gente pode fazer um plano de carreira dentro da loja. Você entra como vendedor, aí depois você vira vendedor responsável, vira coordenador, até o gerente da loja. Beleza. Isso a gente consegue fazer? A gente consegue fazer. Criamos um plano. Aí criamos um plano de carreira lá interno e dá a possibilidade das pessoas irem para o back-office. Desenhamos isso, começamos a colocar lá. Aí diminuiu só um pouquinho o nosso turnover, né? Uhum. Aí falei assim, então, plano de carreira não é um negócio que vai resolver o nosso problema. Aí eu perguntei pro pessoal, falei assim, o que vocês preferem? Vocês preferem ficar quebrando cabeça para tentar resolver esse turnover? Ou assumir que esse turnover vai acontecer e a gente estrutura a operação de recrutamento, treinamento para trabalhar com um turnover alto do jeito que a gente está? O que vocês preferem? Aí eu falei assim, acho melhor já assumir que isso vai acontecer. Não tem nada que a empresa consiga fazer no curto prazo para diminuir isso. Vamos assumir que isso vai acontecer, então. Falei, beleza? Então, vamos criar uma área de recrutamento e seleção que seja extremamente eficiente para reposição de profissionais e uma área de treinamento e desenvolvimento para, na hora que entrar alguém que não sabe absolutamente nada do negócio, em 2 semanas ele já está vendendo bastante. Beleza. Que é o que eu acho que tem que ser para gerir vocês. Então, vamos reter os talentos, vamos reter a galera do ITA. Pô, mas se a galera do ITA fica 2 anos, aprende tudo, a gente não tem mais oportunidade para eles se desenvolverem e eles vão procurar outra empresa, desenha, né, uma estrutura gerencial para acomodar esse profissional por 2 anos, fazer ele entregar o máximo possível de resultado e depois ele vai sair e a gente tem que contratar outro. Beleza. Mas não. Às vezes a empresa não pensa nisso e aí não consegue receber todo o valor que vocês têm nesses 2 anos, no meu exemplo, e aí perde você e vai, caramba, e agora tem que contratar outra, beleza, vai ter que aumentar o salário, não sei o que, né? Coisa que não adianta. É verdade. Eu lembro que lá na Lingerie tinha lá uma pessoa com o perfil de vocês, né, que eu tinha contratado lá. Eu não tinha contratado, eu já estava lá, mas estava performando super bem. E aí um dia chegou e falou, recebi uma proposta para ir para uma outra empresa. Eu falei, beleza, qual que é a empresa? A empresa X. Empresa boa. Eu falei, vai receber mais lá? Vou receber 30% a mais. Eu falei, pô, legal. Parabéns, boa sorte. Né? Depois, se precisar de alguma coisa, você me avisa. Aí olhou para mim e falou assim, não, mas você não vai querer
né, cobrir, fazer uma contraproposta. Se você fez processo seletivo, quer dizer que você já quer sair. Tem algumas razões. Se você vai receber mais, é um ganho. Falei, se eu te pagar exatamente a mesma coisa lá, e você está fazendo esse processo só para aumentar o salário, é um processo completamente insustentável isso, porque eu vou te dar um salário, você vai ficar feliz por 2, 3 meses, daqui 3 meses você vai ficar insatisfeito, porque tudo que você tinha me falado que te levaram a fazer processo seletivo em outras empresas não vai mudar em 6 meses, não vai mudar, e aí daqui a pouco você vai pedir aumento ou vai fazer outro processo seletivo lá na frente e você vai perder uma oportunidade boa na outra empresa. Eu estou pensando mais em você do que em mim. Cara, vai para lá, a empresa está legal. O seu chefe parece que vai ser bom. Vai embora. Aí o pessoal, mas e aí o que vai fazer? A gente contrata outro. Tem que contratar outro, tem que treinar. Não tem muito o que fazer, não. Cara, boa sorte, né? Aí eu falei lá eu era conselheiro da empresa, né? Já tinha saído lá da presidência da Lingerie. E aí eu falei lá pro CEO, falei assim, a gente tem que se acostumar que isso vai acontecer bastante. Ele não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Assim, que nem teve uma vez que um amigo meu, ele é founder de uma empresa, de uma startup, que agora já está gigante, né? Uma empresa de games. Ele chegou para mim um dia e falou assim, ele contratou um ex-aluno nosso, cara sensacional, sensacional. Aí ele falou assim, Aracaki, o aluno lá que você me indicou, já estava há mais de 1 ano e meio, 2 anos quase, falou assim, recebeu uma proposta. E eu usei o que você falou. Por quê? Porque ele recebeu uma proposta do Google. Aí ele falou assim, cara, nem fiz contraproposta. Não tem o que fazer. E ele é tão bom que eu já sabia que ele tem potencial para trabalhar num Google, numa Meta, etc. Então não tem o que fazer. Você está trabalhando com gente boa, você tem que se acostumar com isso. Sim. Você tem que se acostumar. Então na BTC a gente desenha os processos assim. A gente chama gente boa também. Pessoas boas vão sair mais cedo ou mais tarde. Desenha os processos para isso. Ô, Renato, aí fugindo um pouquinho desse assunto, mas eu acho que linka bastante com o que a gente está falando de mercado, que é uma perspectiva que muitos alunos do Ítalo acabam tendo, que é o seguinte. Atualmente, o empreendedorismo está muito forte, né? Sim. Então, a gente tem um boom, assim, basicamente de startups, etc. E aí, acaba que tem muitas vagas de startup, principalmente para o pessoal estagiar. Então, seja em summer, seja em um internship normal, né? Ou até trainee. Uhum. Então, tipo, você acha que isso daí é sim um bom passo que o pessoal tá dando enquanto tá na faculdade ou assim que se forma? Sim. Olha, tem muita discussão no mercado qual que seria a melhor trajetória. Começar numa empresa grande e depois pegando todo o conhecimento de uma empresa grande para aplicar numa empresa menor. Ou o contrário, né? Começa com uma empresa menor para depois ir pegando todo o escopo abrangente que uma empresa menor te dá para depois ir trabalhando numa empresa grande. Eu acho que no estágio, e principalmente no início de carreira, como eu falei para vocês lá da abrangência do conhecimento, trabalhar em startup é sensacional. Na minha época não tinha tanto isso, agora tem bastante, como você mesmo falou. Então, você vai trabalhar numa startup num estágio, você vai ver a coisa acontecendo. Então, você vai ver todas as dificuldades de montar processo do zero. Às vezes, você chega lá, não tem processo pronto. Né? Então, não é numa empresa que fala assim, me explica como funciona esse processo. Não tem processo. Você tem que desenhar aqui. Ó. Senta com seus amigos aí, ó, como que a gente controla esse negócio de gestão de cliente aí. Aí você tem que montar do zero. É legal você montar do zero? Pô, legal. Eu falo que quando você está numa startup bem início, todo mundo que está lá está empreendendo. Não é só o empreendedor, o fundador da empresa que está empreendendo. Está todo mundo empreendendo. Que é assim, é uma loucura startup no início, né? Então, cara, tem esse processo. Como a gente controla isso? E agora? Tem esse problema, como resolve? E a galera vai resolvendo o problema e vai desenhando a empresa assim, no caos. É legal? Porra, legal pra caramba. Tem gente que passa 30 anos no mercado corporativo e não tem a experiência que a galera tem quando começa uma empresa. Por isso que eu falo, empreender é bom, mas às vezes você trabalhar numa empresa, numa startup que está começando a deslanchar, também é bom. Que eu falo que todo mundo empreende lá dentro. Todo mundo, sem exceção. Tá todo mundo tentando resolver problema. Então, eu acho que tendo a oportunidade de fazer um summer, ou fazer um estágio, ou até um trainee, você vai ter a oportunidade de começar a ter autonomia para criar as coisas do zero. Com um escopo abrangente bem interessante. Então, eu recomendo sim. Mas é aquele negócio, né? Tem startups e startups, né? Então, tem às vezes startup que é legal, aí tem que dar uma olhada, né? Qual que é o negócio, se o negócio é bom, não é? Às vezes tá você um pouco mais consolidado ou não. Estágio, eu acho que você pode até ter um pouco menos de cuidado, mas tem que ter cuidado também. Agora, trainee, que é
me formei, agora eu vou começar a trabalhar lá. Aí eu acho que uma avaliação mais detalhada é melhor, porque daqui aquele modelo de negócio, daqui 3 meses quebra. Aí, pô, acabei de me formar, entrei no trainee, deu 3 meses quebra. Pô, é dureza, né? Porque fazer uma transição de carreira enquanto está estudando, ou seja, no meio da faculdade, é infinitamente mais fácil do que depois que você está formado. Depois que você está formado é muito mais complicado. Por isso que eu falo, vai ser trainee? Escolhe melhor. Estágio? Cara, é summer. Tudo bem, né? Às vezes alguma startup pode quebrar em 3, 4 meses, né? Mas summer é menos risco, né? Tá, vai ser 3 meses só, então beleza, cara. Aí vai, se tiver oportunidade, mete bala. Uma recomendação é só tentar ver uma empresa num setor que você gosta. Sim. Né? Eu falo que a identificação com o setor que a empresa atua faz bastante diferença no começo. Tá, você fala assim, eu sou engenheiro e gosto da área de, sei lá, real estate. Aí tem lá a Loft, né? A Loft lá que foi de gente que fez ITA. Pô, legal. É um estágio interessante para ser feito. Não, eu gosto bastante de tecnologia, inteligência artificial. Aí tem lá uma startup que trabalha com inteligência artificial. Pô, legal. Vai fazer lá. Então, eu acho que só linkar um pouco do propósito da empresa, o produto principal e serviço, com o que você gosta, vai fazer você gostar ainda mais do estágio. Porque aí ainda não está naquele processo, né, de que as empresas grandes estão, que já é mais ramificado, né? E aí é bem nesse de, entre aspas, todo mundo faz tudo, né? Exato. Então, você saber que você está trabalhando para um propósito que você gosta, aí te ajuda a ter mais motivação. Tá? Bacana. Renato, como é que você acha que a BTC, que tem um foco muito nessa questão da aceleração de carreiras, ela pode ser uma boa para esse jovem que está acabando de sair da faculdade, ou até mesmo porque está entrando e não sabe muito bem o que quer da vida, não sabe bem que carreira vai seguir, mas principalmente para o cara que saiu agora. Como é que ele pode fazer esse processo de aceleração e de que forma a BTC pode ajudar ele? Legal. Olha, conhecimento de negócios, principalmente para início de carreira, ele vai te ajudar muito a você, primeiro, performar melhor, que é fundamental no início de carreira para você conseguir já direcionar a sua carreira para uma aceleração maior, né, uma derivada mais alta. E depois que você tem uma base inicial de negócios, tudo fica mais fácil de você aprender. Ou seja, além de você começar num step acima da média que não tem esse conhecimento de negócio, ainda a sua velocidade de aprendizado vai ser infinitamente maior porque você tem mais noção. É aquele negócio que eu falei para vocês. Se você entende como funciona uma empresa e as áreas, na hora que você está vendo as coisas acontecerem dentro da empresa, você começa a encaixar melhor o que está acontecendo e fala assim, pô, eu sei por que a empresa está fazendo isso. Ao passo que aquele engenheiro que não sabe de negócio, ele vai olhar e falar assim, que decisão porcaria, tal, não sei o que, ele nem sabe o que está acontecendo, ou seja, não está aprendendo. Tá? Então, a BTC, o que ela faz? Ela dá a carga de negócios inicial que você precisa para você entrar nas melhores oportunidades de mercado, porque a entrevista vai te cobrar conhecimento de negócios, mas principalmente para você começar com o pé direito. Então você já sabe tudo o que você precisa saber na hora que você senta numa posição ou de consultoria estratégica, mercado financeiro, ou área de negócios em grandes empresas. Aí todas as interações que você vai tendo no início da carreira, você vai absorvendo de uma forma muito melhor. Vai performar melhor com seus peers e eventualmente vai aprender muito mais. Então depois de 2 anos, você vai estar aqui, seus colegas vão estar aqui. Tá? E isso daí eu posso falar para vocês que é verdade, que é o seguinte, é um caso que eu gosto sempre de falar. Quando a gente estava na Tenaris, o Rodrigo Areco, aí ele entrou como trainee comigo. Né? Ele acho que estavam 6 meses antes de mim no programa, né? Aí eu sentei com ele, eu era engenheirão, né? Tava fazendo equipamento médico, né? Aí eu comecei a conversar com ele e ele me falava, né, das coisas que ele estava fazendo e tal. Aí meu conhecimento estava aqui, o conhecimento de negócio dele estava aqui. Aí ele chegou para mim e falou assim, não, eu trabalhei numa consultoria estratégica antes, né, chamava Value Partners, que contratava muita gente do ITA. E aí depois que eu fiquei lá um tempo, aí eu vim para cá e aí eu tô aprendendo algumas coisas aqui, então aqui. Eu falei, caramba, se o Rodrigo tá aqui, eu tô aqui, se a gente trabalha na mesma área e eu sou peer dele, né, pô, eu preciso aprender para voltar aqui, né? Beleza. Aí benchmark, né, fui copiando tudo que ele fazia, fui estudando por fora, beleza, a gente ficou aqui lá no final do programa, beleza. Aí eu fui para Uzi Minas, né, como eu falei para vocês, e ele foi para Restock. Na hora que a gente voltou, que aí eu fui trabalhar lá, o nível de conhecimento dele estava aqui, o meu estava aqui de novo.
Aí eu falei, caramba, né? Não, mas era assim, né? Ele tava aqui, aí eu voltei, aí eu fui para os Minas, eu fui para cá, ele veio para cá. Aí eu falei para ele, né? Eu falei assim, caramba, olha, como que você aprendeu tanta coisa em tão pouco tempo, né? Porque a gente tava trabalhando há 2 anos atrás, a gente trabalhava junto, né? Aí ele falou assim, aqui é uma loucura, cara. Aqui você tem que aprender na marra, porque tem um monte de coisa que você tem que fazer. Então eu fui aprendendo. Aí tem o nosso gestor, que era o Luiz, que é muito inteligente, também fui passando muita informação para ele. Então ele aprendeu pra caramba também, né? Então, aí é aquele negócio, né? Aí, pô, de novo um gap, aí cara tem que fazer benchmark e ir aprendendo para conseguir chegar junto. Então, você vê como que é a diferença, né, de aceleração de carreira quando você tem uma base sólida de negócio que você não tem. O Areco, ele, em pouco tempo, ele passava de Step 1 para Step 3, assim, e eu demorava mais tempo porque eu tinha menos base de negócio. A partir do momento que você tem uma base, aí sua aceleração é muito maior. Tá? É aí que a BTC entra. Bacana. Tá? Legal. E atualmente, quais os cursos que a BTC oferece? Então, ó, a BTC ela tem um portfólio que é estruturado da seguinte forma. Ferramental. Então, todo mundo precisa fazer análise. E para fazer análise precisa saber de ferramenta. Claro. Programação, a gente não dá, mas a gente dá Excel. No curso de Excel, que chama Excel Plus Business Program, a gente faz em 12 horas Excel do básico até o avançadíssimo, naquele estilo para engenheiro aprender rápido mesmo. Sim. Aí depois a gente tem lá um bloco de 16 horas de modelagem, ou seja, pegar tudo que você sabe em Excel e modelar problemas de negócios. E aí a última parte é automatização com Visual Basic. E aí entra a programação para você conseguir automatizar a rotina. Esse é um curso que vai te dar a ferramenta fundamental de análise. Então, se você for trabalhar com consultoria, banco, tal, cara, Excel. E aí 12 horas realmente é na paulada. Mas é que a gente sabe que vocês aprendem. Tá? Porque tem gente, a gente fez um benchmark num curso, a gente ensina exatamente a mesma coisa que uma escola super referenciada em Excel dava em 40 horas. Eu falei assim, cara, se eu ficar aqui, ó, célula, ó como pinta célula, tá, não sei o que, ficar 2 horas assim, fala assim, cara, eu vou embora. Já coloca no 2x. Eu vou entrar no YouTube aqui, eu vejo esse negócio sozinho, né? Não, então tem que ser na paulada. Tudo é muito dinâmico, né? Tanto é que eu não ministro mais esse treinamento, né? Mas até a turma 14, a gente tá na turma 100 já, né? Até a turma 14, esse curso que ministrava era eu. Aí eu falava assim, galera, ó, eu vou começar a ensinar umas coisas básicas de Excel para vocês. Eu sei que vocês vão ficar entediados, né? Eu falei assim, ó, mas vai durar só umas 2 horas, hein? Falei, não fica me provocando que daqui a pouco vocês vão sofrer na minha mão. Aí eu ficava assim, como formata a célula, tal, a galera assim, tal, não sei o quê. Aí de repente já tava em VLOOKUP, aí já tava fazendo pivot table, tal, não sei o quê. Aí a galera, pô, dá muito rápido, tal, não sei o quê. Eu falei, vocês ficaram me zoando no começo, né? Agora vai ter que fazer. Então esse é um curso muito bom para ferramental que eu acho que precisa ter. A gente tem o General Business Program, que é o curso fundamental. Carro-chefe, né? Carro-chefe, que é para quem está se formando na faculdade. A gente recomenda que você faça o General Business Program um semestre antes de você começar a fazer processo seletivo e até 4 anos de formado. Então, é para essa janelinha de tempo que o General Business Program foi desenhado. A gente tem o Strategy and Finance Program, só que aí é um curso muito mais avançado para quem já é líder, presidente de empresa, que vai ter todo o ferramental de finanças e estratégia para tomar decisão. E tem um curso de Pricing. O Pricing ele é um curso mais específico para quem tem problema estratégico em definição de preço e como que o preço influencia estrategicamente a companhia. Esses 2 cursos, né, o Strategy and Finance e o Pricing, sou eu que dou. O General Business Program, eu ministro as disciplinas de Valuation e de Estratégia Empresarial. Tá? Então, esses são os cursos que a BTC tem. E aí a gente tem também o BIP, né, que é o Business Interview Prep, que é um curso EAD, que a gente tem para quem quiser eventualmente ver algumas dicas de processo seletivo, etc. É um curso baratinho, né? Entra lá, você faz rapidinho, pega algumas dicas valiosas de analisar modelo de negócio, etc. Só para não ir muito cru nas entrevistas e tomar pau, né? Porque eu não sei se com vocês é assim, mas na minha época o pessoal fazia assim, eu quero entrar na McKinsey. Beleza. Aí, eu quero fazer uma McKinsey, a entrevista da McKinsey aqui. Então, deixa eu fazer umas entrevistas aqui em consultoria antes, para eu já ir treinando, para quando eu chegar na McKinsey, tá bom, né? Só que, às vezes, a entrevista da McKinsey é a primeira. Aí você vai, cara, eu não vou treinar na McKinsey, né? Tenho que me preparar antes. Então, o Business Interview Prep, ele ajuda para você, pelo menos, ter uma noção de análise de modelo de negócio, etc. Não para consultoria, mas para qualquer processo seletivo, né? Então, programa de trainee, programa de estágio, etc, né?
Então, acho que esses são os cursos que a BTC tem a oferecer. A gente fala que hoje os alunos eles têm muitas opções. Então, eles podem fazer cursos no Coursera, pode fazer curso no YouTube, pode fazer cursos em diversas plataformas. Qual que é o diferencial do curso da BTC? Ele tem uma curadoria, ou seja, ele só vai ensinar o que a gente acredita que seja efetivamente necessário, e a gente revisa isso todo semestre, porque a gente tem mais de 8 mil alunos formados no GBP, e a gente tem contato com eles, né? Então a gente sabe como que eles estão performando, o que eles estão usando para a gente... aplicando aquilo Exato. na prática, né? Exato, então a gente vai customizando isso, a gente tem um contato muito forte com os nossos alunos. Então, tem a curadoria, ela é resumida, ou seja, ela entra ali nas horas que a gente tem do GBP, e a didática que a gente tem, que a gente acredita que seja uma didática boa. Então, a gente acha que você aprende mais rápido com a didática que a gente tem. A gente fez um levantamento. Você vai pegar todos os livros que a gente utilizou para montar o GBP. Dá mais de R$7.000. E com aquela dificuldade de você ler todos os livros, entender o que é fundamental, fazer exercício e ter a visão de mercado. Pô, além de ser mais caro, é mais difícil e vai demorar mais tempo. Sim. Então, o que a gente faz? A gente fala isso. É mais barato, acho que é R$3.000 o GBP. E aí você consegue ter tudo curado com o que você precisa, com uma didática boa. Aí, essa é a agregação de valor, né, que o GBP tem em relação às alternativas. Tá? Nossa, legal. muito bom. E aí? Não, eu acho que a gente falou dos cursos, inclusive a gente vai deixar o QR Code aparecendo aqui no vídeo, para o pessoal ver depois. Então o pessoal conseguir acessar o site, ver os preços, ver se tem turmas disponíveis. Uhum. E aí só entendendo, você falou um pouquinho deles, mas aí para o pessoal entender também, a gente queria que você falasse qual é destinado para cada área, assim. Tá. Como que é feita essa classificação. Tá. Eu vou falar para vocês como que a gente montou o GBP. Aí vocês vão entender um pouco de onde ele é aplicado. Eu lembro que esse processo é interessante. Aí eu cheguei lá com o Rodrigo, né? Uma das primeiras discussões que a gente teve foi isso. Eu falei assim, olha, a gente quer fazer um curso de planejamento estratégico. Então, estratégia precisa saber. Só que aí você começa a ver que estratégia envolve muito finanças. Falei, caramba, será que o engenheiro já tem uma base de finanças? Não, óbvio, né? Então, eu falei assim, cara, então tem que fazer um curso de finanças corporativas e valuation antes da gente começar a falar sobre estratégia empresarial. Beleza. Só que para você saber de finanças corporativas e valuation, você tem que saber matemática financeira e contabilidade. Falei, será que eles têm isso na faculdade? Não, também. Não. Então, aí vai ter que ter contabilidade e matemática financeira. E planejamento estratégico tem muito de marketing. Será que o pessoal sabe de marketing? Pô, não sabe de marketing. Então, tem que ter uma disciplina de marketing. E se a gente está preparando vocês para serem líderes, vocês precisam ter soft skills. Então, comunicação e negociação, será que é uma habilidade forte do engenheiro? Não. Então, tem que fazer curso de comunicação e negociação. E depois que ele tiver tudo isso, como que ele aplica? Aí a gente foi lá, desenhou uma disciplina de modelagem, business modeling, que é você traduzindo tudo em um modelo de Excel para tomar de decisão, e problem solving, onde a gente dá 4 casos complexos de negócio, onde você vai ter que usar tudo que você aprendeu no curso para tentar resolver, casos reais. Aí foi aí que a gente desenhou o GBP. E o GBP é dessa forma. Aí a pergunta que você me fez. Cada curso ele é destinado para quê? Então, o General Business Program, como eu acabei de desenhar, ele tem toda a base para você ir para o mercado financeiro, se você quiser, e áreas de negócios em grandes empresas. Consultoria estratégica ajuda? Pra caramba. Por quê? Porque eu falo que para você ser um bom consultor, você precisa saber muito de estratégia empresarial e de finanças. Tem que saber. Tá? Porque qualquer tomada de decisão que uma empresa faça é para gerar mais vantagem competitiva, para gerar mais lucro lá na frente. Então, se você não sabe como essas coisas se conversam, né, a sua ação estratégica, como que isso vai ser quantificado em termos de retorno para o acionista lá na frente, você não sabe de estratégia. Você está lá falando um monte de groselha, que no final você não sabe onde que a empresa vai chegar. Então, na hora que você tem conhecimento nessas duas áreas, aí você está preparado também para consultoria estratégica. Tanto é que a maior parte dos nossos alunos, eles vão para essas duas frentes, mercado financeiro e consultoria estratégica. E quem vai para consultoria estratégica vai para a indústria. Então, se você está se preparando para consultoria estratégica, automaticamente você já está se preparando para trabalhar em qualquer área da indústria. É muito geral. Então, por isso que chama General Business Program, para você conseguir ter todas as habilidades para você tomar a decisão que você quer. E é por isso que a gente faz dessa forma. Que se você perguntar, como a gente discutiu antes, né, se eu sabia qual que seria o meu career path,
óbvio que não sabia. E as coisas vão mudando. Que nem eu trabalhei em indústria por muito tempo. E aí, depois eu fui para o mercado financeiro lá na Brasif, trabalhar com a parte de finanças, de fato, investimentos. E fiz muita consultoria nesse meio tempo e atualmente também faço consultoria. Aí você fala assim, você sabia que você queria transitar em todas essas áreas? Não sabia. Comecei com indústria porque no nível de conhecimento que eu tinha naquele momento era o que eu tinha. Mas com conhecimento generalista, aí você começa a fazer... tudo. Aí você consegue ir para desenhar uma área de private equity, desenhar uma asset, criar algumas estratégias de investimento. Você começa também a resolver problemas de marketing, operações, etc. E também consegue fazer advisory, que é a consultoria. Então, o General Business Program ele tem essa abrangência. Né? Então, se você quiser ir para um desses três, o General Business Program é o ideal. O ferramental do Excel, eu acho que precisa. Aí para qualquer área. Então, independente do que você vai fazer na sua vida, você tem que saber pegar o Excel e transformar o que você quer numa análise. Então, Excel também é para todo mundo. Aí os mais específicos que a gente tem são o pricing, que aí é para quem tem problema de precificação mesmo, e o Strategy and Finance para quando você estiver um pouco mais avançado na sua carreira. Já for gerente, diretor, etc. Aí você faz. Empreendedor. Empreendedor a gente recomenda muito que faça Strategy and Finance. A Insider, uma das fundadoras, fez ITA. Fez isso. Sim, Então, a Carol, conheci ela. Inclusive, ela fez um curso nosso, né? Ela fez um módulozinho lá que a gente fez, mas a gente conversou bastante, tal, não sei o quê. Então, para empreendedor, o Strategy and Finance ele é bom. É bom. Tanto é que tem presidente de empresa, diretor e tem muito empreendedor. Então, se você quer empreender e quer efetivamente fazer, mesmo sendo jovem, faz o Strategy and Finance comigo. Então, e ainda no Strategy and Finance tem um benefício que é assim, eu falo para os alunos, né? Eu falei, olha, eu sou consultor de negócios. Então, se você tiver alguma necessidade na sua empresa, entre em contato comigo que eu faço uma proposta comercial ali para eu fazer um projeto de consultoria. Mas, se você quiser tirar alguma dúvida durante as aulas, cara, me traga o problema da sua empresa quando terminar a aula, eu te dou uma opinião. E a galera faz, viu? Aí vem lá com, o que a gente está pensando em otimizar esse processo, o que você acha? É consultoria, né? Sim. Então, o pessoal traz um monte de problema lá para mim durante o SFP, eu fico. A aula termina ali umas 10h30. Já fiquei até meia-noite. Nossa. Com os alunos aí. Eles me trazem as planilhas das empresas, me falam o que eles querem. Você consegue dar uma analisada? Eu dou uma analisada na hora. Também não vou ficar em casa fazendo negócio, porque eu não estou cobrando. Mas eu dou uma olhada, vejo, pensa nisso. Isso daqui está errado, eu acho que isso daqui dá para fazer. Então a gente até faz consultoria. É o pitch de elevador de consultoria. Exato, exato. Então quem faz o Strategy and Finance ainda tem uma consultoria embutida ali. Tanto é que tem muita gente que fala assim, na minha empresa não tem, né, essas planilhas de controle que você mostra. Falei, me mostra que você tem, e aí eu vou mostrando o que eu faria para ir dando uma desenhada melhor. Teve um aluno que ele ficou, o Strategy and Finance inteiro, a gente criou praticamente todas as ferramentas de controle financeiro que ele usa hoje na empresa. Nossa, muito bacana. Então tem isso. Então cada curso tem um público-alvo diferente. Mas, de uma forma geral, tem que saber de negócio. Tem que saber de negócio. E os cursos eles têm um preço médio muito abaixo do mercado. Tá? Então tem gente que fala assim, o General Business Program, quanto que ele é? Ele deve estar R$3.000. Tá? Para você ter exatamente a mesma carga de conhecimento da gente, se você for para um curso de mercado, ele não sai por menos de 30 mil. Tá? O Strategy and Finance também. Inclusive tem um caso muito interessante. Né? Tem alguns alunos, teve uma vez, né, eu falei que foi um desaforo, mas é de brincadeira, né? Que aí tinha uma aluna lá que ela era gerente de uma empresa e tal. Aí o Strategy and Finance ele era de segunda, quarta e sábado. Aí ela estava lá, tal, não sei o quê. Aí ela trouxe um problema. Falei assim, Aracaki, como que faz um negócio desse, né? Falei, negócio dele, mas você está tendo esse problema na sua empresa? Falei, não, é porque eu estou fazendo uma pós numa grande instituição que tem, né? Eu falei, mas você está fazendo o Strategy and Finance e uma pós? Eu falei, que a pós a empresa está pagando, então eu estou fazendo, né? Mas como eu não estava entendendo muito, me falaram que esse curso era bom, eu estou fazendo, né? Aí eu falei assim, mas você está gostando? Eu falei assim, esse aqui é infinitamente melhor. Estou aprendendo muito mais aqui do que lá. Aí eu falei assim, e eu aposto que lá é mais caro, né? Ela falei assim, nem te falo quanto que é. Eu falei, mas isso é um desaforo pra mim, né? Porque você paga, sei lá, R$3.000 aqui, tá pagando 40 pau no outro e tá fazendo esse pra conseguir resolver o problema do outro. Eu falei, que coisa. Então tem um pouco disso. A gente sente que existe um déficit na metodologia de ensino e no que é ensinado nas escolas de negócio.
Então, a gente sempre tenta deixar o nosso curso o mais desenhado para as necessidades que tem. Tanto é que a gente atualiza os materiais a cada 6 meses. Cada 6 meses a gente atualiza alguma coisa do nosso material. Tá? E tem material que é nas demonstrações financeiras que a gente atualiza a cada 3 meses. Por quê? Porque as empresas vão divulgando os resultados a cada 3 meses. A cada 3 meses a gente está atualizando os exemplos. Então, a gente sempre tenta fazer os exemplos mais atualizados. E todo aluno da BTC, que faz um curso na BTC, ele tem um benefício que ele pode fazer a reciclagem. O que é reciclagem? Reciclagem é o seguinte, eu fiz o EBP hoje. Beleza. Só que eu fiz porque eu queria aprender como que era Excel. Aí começou a trabalhar, não usava muito, aí começou a ter que usar o Excel, já esqueceu tudo. O que ele pode fazer? Ele só manda um e-mail lá para a BTC, fala, eu fui aluno da turma X, quero fazer reciclagem. Ele pode fazer o EBP de novo sem custo adicional. Isso daí você pode fazer em qualquer curso da BTC. Você pode fazer o GBP, você pode fazer Strategy and Finance, PSP, qualquer um. Aí você faz, aí você usa. Se você quiser rever, você pode rever ele quantas vezes você quiser. Como todos os alunos sabem que o curso ele é atualizado, então a galera refaz mesmo. Então, ó, dá lá uns 2, 3 anos, aí a galera volta para fazer. E aí vai fazendo. E pode fazer quantas vezes quiser. De acordo com o que a pessoa está no momento da carreira dela, né? Ela vai ver aquele curso sempre com os olhos diferentes do que daquela primeira vez que ela viu. Exato. Que nem, vocês vão perceber isso quando vocês saírem do ITA. Vocês vão sair do ITA e falam assim, ó, se eu fizesse ITA hoje, eu ia aproveitar mais. Por quê? Porque você fala assim, pô, agora eu já entendo as coisas e por que eu estava aprendendo. De fato, é isso que vai acontecer. E no GBP é assim. Então você vai lá, olha o negócio e fala assim, pô, se eu tivesse feito o GBP agora, eu acho que eu ia aproveitar mais. Não tem problema, é só fazer. Manda lá um e-mail lá pra gente e mete bala. Então, tem aluno que já fez 3 vezes GBP. Que é o que você falou. Ah, eu fiz primeiro porque eu não sabia o que era business e eu queria fazer. Beleza, fez. Aí, começou trabalhando lá com marketing, estratégia. Ah, posso fazer as disciplinas de marketing e estratégia? Você pode fazer só disciplina se você quiser. Aí foi lá, fez. Aí, por algum motivo qualquer, fez um movimento de carreira, foi para Private Equity. Foi hora que lembra aquelas aulas de valuation lá? Eu nem dava muita bola. Agora eu tô precisando. Falei, cara, faz o curso aí. Aí ele foi lá, fez de novo para fazer o valuation. E vai fazendo. Vai fazendo até aprender. O curso vai mudando, né? Uhum. Às vezes faz com um professor diferente também. Então, às vezes é bom também você fazer, às vezes, a mesma disciplina com um professor diferente. Então, são esses os benefícios que a BTC tem. E aí eu falo que os materiais são vitalícios, né? Então, a gente tem a nossa plataforma que é o Quality, você tem acesso lá, mas eu falo que o conceito de vitalício é até a BTC morrer, né? Então, porque eu falo assim, você prometeu que ia ficar para sempre. Mas a BTC quebrou, né? Então, mas eu falo para todo mundo, o dia que a BTC quebrar, a gente avisa com 6 meses antes ali para vocês fazerem um download. Tá? Então é isso. E uma das coisas que a gente gosta também de falar que é um benefício dos cursos da BTC é contato com os instrutores. A gente só traz instrutor de mercado. Só. A gente não tem nenhum professor que é acadêmico. Tá? Então o cara é um mestrado, doutorado de profissão. Não. A gente quer gente de mercado para conseguir trazer atualização. Sim. Então fala assim, ó, pô, essa teoria que eu estou explicando para vocês, eu apliquei na empresa X e o resultado foi esse. Então você fala, caramba, de fato, ele está usando o que ele está ensinando. Então, esse é um dos fatores. E cada professor tem uma visão, né, diferente de negócio. Então, os alunos aproveitam pra caramba. Aí fica, a aula termina às 10, aí fica até às 11, batendo papo. Quando é turma presencial, às vezes vai almoçar. E os professores têm uma orientação. Qualquer pergunta que o aluno fizer, independente se for da aula, de outra aula ou de carreira, tem que falar com ele. Então a galera já sabe que a aula termina às 10, mas vai ficar até umas 11h30 lá. E fica, a galera fica. Eu falei para vocês, né? Puta, eu fico às vezes até meia-noite falando com os alunos. Então, é isso. Esses são os benefícios aí dos cursos da BTC. Caramba. Foi um papo muito rico, né? Deu para tirar muito insight desse papo aí. O pessoal acho que com certeza vai ter gostado. A gente passou basicamente pelo tudo que a gente tinha falado, né? Que eu acho que é importante a gente estar passando, que é desde da sua carreira, né, da sua trajetória, se apresentando para o pessoal, até depois falando do mercado e por último falando dos benefícios da BTC, que, olha, tem benefício até que eu nem sabia. Sim. Esse questão de renovar o acesso, eu não sabia, eu descobri agora e acho que é mais uma oportunidade ainda para o pessoal se inscrever. Sim. Então,
Fica aqui nosso muito agradecimento para você, Renato, por ter topado participar do podcast com a gente. Valeu. Né, de ter mostrado um pouquinho, ainda mais um pouco, né, da BTC para os alunos do ITA e até para os alunos que não são do ITA, que a gente acaba abrangendo também. A gente deixa já o site da BTC para o pessoal poder conhecer os cursos um pouquinho mais detalhadamente, os preços, etc. E fica aqui também a oportunidade, se você quiser divulgar o LinkedIn da BTC, ou alguma rede social sua também, para o pessoal te acompanhar e ver suas atualizações. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês. Esse convite a gente aceitou na hora, né? Quando a gente fez uma palestra lá no ITA, e falou assim, não, vamos fazer um podcast, tô dentro. Eu adoro falar com pessoas, para um público com grande potencial que nem vocês têm, que vocês são, né? Um público que aprende bom e é um público-alvo da BTC também. Queria agradecer o convite, fico aberto também a outros convites para ir lá para o ITA, adoro ir lá para São José lá para falar com vocês. As redes sociais, a BTC ela tem Instagram, LinkedIn e também YouTube. No YouTube eu faço um podcast que ele é diário, ele só não está sendo diário nesses últimos tempos porque eu tive um problema familiar e aí ele está uma vez por semana, mas geralmente de segunda a quinta-feira a gente faz o BTC News, onde eu pego uma notícia atual de mercado e aí eu analiso ela com a visão de negócios. É legal porque aí você começa a ver um pouco da aplicabilidade das coisas de negócios no mundo real. Na sexta-feira tem o BTC Journal, onde alguns sócios da BTC eles discutem também algumas notícias, então vocês têm de segunda a sexta-feira material ali para conseguir ver a aplicação de conhecimento de negócios na realidade. Isso no YouTube. E a gente disponibiliza também esse podcast no Spotify. Então, BTC Cast, que é o nosso podcast no Spotify e no YouTube, e nas nossas redes, né? BT Company lá no Instagram e no LinkedIn. E meu LinkedIn, Renato Arakaki, é só procurar lá um japonês ali que fez controle de automação na Poli e vendeu calcinha e sutiã na lingerie, que vocês vão me achar lá. Fico à disposição de todos que queiram me acessar para tirar alguma dúvida de carreira ou alguma dúvida de negócios, caso surja também. Tá bom? Perfeito. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente. E fica aí que daqui 2 semanas já tem mais um próximo episódio. Valeu. Valeu.